aqui, Senhor, nessa noite aqui, Senhor. Nossos olhos naturais não conseguem ver, Senhor, aquilo que o Senhor espera que venhamos ver, Senhor. Venha com o Teu Espírito, Senhor, nessa noite, para que possamos ver além do que os nossos olhos veem, Senhor. Que nós possamos ir além do que os nossos pés nos levam, Senhor. Essa, Deus, é a comunicação do Teu Espírito sobre nós. Ainda que os adversários se levantem contra nós, Senhor, nós se levantaremos contra eles e declararemos o Teu nome, Senhor. O Teu nome, Senhor. O Teu nome, Senhor. O Teu nome. Nome que está acima do Teu nome, que está além, aleluia, Senhor, além do céu, além da terra, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos mais. Sim, Senhor. Vem, Jesus. Chama, Senhor. Chama o nosso nome. Quando Deus desce na terra, quando Deus desce na terra, quando Deus desce na terra, quando Deus desce, colocamos sobre nossas cabeças portais, o Rei da Glória, levantamos a adoração, Senhor. Queremos ser conhecido, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Vamos até o Senhor. Aleluia. Onde o livro do nosso nome está escrito. Por causa de Yeshua. Celebramos. Aquilo que os magos viram, Senhor, nos faça ver, Senhor. Digno de ser adorado, Senhor. Digno de ser adorado, Senhor. Este é o nome que nós conheceremos. Haverá um tempo, aleluia, que só declararemos santo, santo, santo. Aquele que não está no manjedouro está, aleluia, nas regiões celestiais, rugindo como leão. O leão de Judá. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos liberar, Senhor, da condenação do pecado.
o Espírito da ceia entra sobre nós hoje, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Vai tomando o teu lugar devagarzinho. Não perca o espírito da adoração. Antes de nós, os profetas subir para as colinas, queremos passar um vídeo mostrando ali o que o Ministério Infantil se move, como se move. Nós estamos terminando o ano e acho que nós podemos ver os nossos filhos celebrando o Senhor aí nas salinhas. Eu acho que nós poderíamos ver também. Amém? Vamos rodar ali o videozinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ivan Kids. Nossos filhos, quando nós enviamos ali para as salas, eles não recebem um ensino de creche, de alguém cuidando deles. Eles são ensinados a palavra de Deus. E nós podemos ver, né, que o Senhor quer a tempestade ensinar. E o barco do Jonas estava ali. Olha a tempestade, não deixa o barco cair, homem. Eu lembro, o Animal faz eu lembrar, eu não lembro mais. Tá. Jonas era um profeta? Um profeta. E o que Deus mandou ele fazer? E a cidade? Nínive. E o que ele tinha que falar lá para Nínive? O que ele tinha que falar lá para Nínive? Que eles tinham que se arrepender. E ele obedeceu? Jonas obedeceu? Não. O que ele fez? Vai esconder num barco. Ele foi se esconder num barco. E o que aconteceu no barco? Uma tempestade. Uma tempestade. E daí o que os tripulantes do passageiro fizeram? Jogado. Jogaram o quê? Os donos do mar. E o que aconteceu depois? O peixe pegou eles. E o que aconteceu dentro da barriga do peixe? Quanto tempo ficou lá? 3 dias. 3 dias. E o que ele fez dentro da barriga do peixe? Orou. Como é que ele orou? Ele orou. Pedindo o que para Deus? Tem que tirar ele do peixe. E Deus obedeceu? Deus obedeceu, não Deus fez? Sim. E aí? O peixe cuspiu. É? E o que ele fez aí quando ele cuspiu? Ele estava onde? A cidade de Nínive. E ele pregou, falou de Deus para aquelas pessoas? Para ele se arrepender. Isso aí, parabéns! Agora nós já tivemos a nossa lição. Não precisa ter vergonha. Pessoal, aonde que está na Bíblia a nossa lição de hoje? Mateus 7, 24. Ótimo! O que conta lá em Mateus 7, 24? Sobre o urso e o Gustavo. Sobre o urso e o Gustavo? O urso faz uma casa dele que derruba com o vento e o Gustavo faz uma casa na rocha que não derruba. Que a rocha é Deus e a areia é o mal. Então por isso que o capeta e o inimigo. É isso mesmo. Por isso que o urso ele ouvia e não obedecia. Por isso que aconteceu isso com ele. Esse não derrubou porque ele fazia as coisas que Deus mandava e ouvia Deus. E ele tinha um bigodinho. Nós fizemos um bigodinho no Gustavo? Mostra o Gustavo pra eles. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. Aqui, ó. Tem mais? Tem? É isso? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia.
Então vamos chamá-los agora, então. E vamos orar sobre eles, amém? Nós sabemos que eles vão se tornar melhores que nós. Nós temos declarado isso aqui, amém? Quem gostaria de ser melhor que nós? Então você vai orar de novo? Onde é que você gosta de orar? Então ora aí, querido. Meu Deus, abençoe todos que estão aqui hoje e abençoe a Jéssica, que também está aqui hoje. E abençoe meu pai, a minha mãe e o Maicon. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de orar hoje aqui? Então tá bom. Senhor, nós declaramos que aqui sairá uma geração de profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Senhor, de verdade, eles se tornarão melhores que nós. Muito maiores. Eis aqui uma geração de libertadores. Amém? Amém. Vamos devagarzinho, acompanhando as pros ali. Vai ser uma bênção lá o cultinho. Amém? Nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje, então. E nós ficamos muito felizes, porque sabemos que em Deus nada acontece por acaso. Nós vamos parar no lugar porque Deus usou alguém para nos chamar para estar em algum lugar. Então nós temos aqui a Ana Carolina. Onde está você? Amém. A Keila. Mateus. Isso. João Pedro. Onde está? Ali. Glória a Deus. A Neuza, né? Isso, né? Lucas, a Jéssica. Eu acho que estão na escolinha, né? Certamente, né? E a Helenira. Amém. É mesmo? Glória a Deus. Mais alguém está aqui pela primeira vez hoje que eu não citei o nome aqui? Você, quem é você, querida? Jéssica. Jéssica, talvez o culto, assim, nós podemos esquecer teu nome, mas Deus não. E certamente Deus sabia que você estaria aqui nessa noite juntamente com esses irmãos aqui. Nós sabemos que em Deus tudo é programado. Deus tem um plano, um projeto, e Ele sabe das coisas. Então, enquanto alguns irmãos estão lá no descanso, na praia, estão viajando, estão no seu merecido descanso, nós estamos aqui na praia do Senhor, nós estamos surfando aqui com Jesus, amém? Então nós também estamos numa grande praia. Só que a água do Espírito é que nos move então para estar nessa noite aqui, para ouvir o que Ele tem para comunicar para nós. No final dessa reunião, nós gostaríamos de dar um presente que você veio aqui pela primeira vez. Pastor Mauro, aquele bonitão aqui de cabelos longos, que parece Sansão. Ele vai dar um presente para você. Então você vem aqui no cantinho aqui e você vai ganhar um presente aqui do ministério. Amém? Como é que nós recebemos eles, irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Nós chegamos nesse lugar com um ambiente de guerra hoje. Alguns equipamentos não queriam funcionar. Mas um Senhor, Ele abre as portas sobre nós. E interessante porque a Maristela abriu a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3. E eu abri minha Bíblia no capítulo 3 de Eclesiastes. Cara, muito legal isso. Há tempo para todas as coisas. Então há tempo para guerrear, mas há tempo também de nós adorarmos. Então tem um tempo de guerra, mas também tem um tempo de adoração. E agora é tempo de nós mergulharmos e surfar com Jesus. Amém, queridos? A palavra dessa noite nós vamos falar de remissão e redenção. A remissão é uma ação do Senhor Jesus que veio sobre nós para nos perdoar. Que eles têm a mesma significado de redenção, que é o trabalho do Senhor de absolvição sobre nós. Jesus ele veio sobre nós
com o poder de mudar o curso da nossa história. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Isaías 9, versículo 6, diz o seguinte, conhecido o texto: porque então um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estenda a tua mão sobre esse lugar, extrai a palavra nessa noite, interceda, abençoe. Pai, em nome de Jesus, que as mãos que se estendem agora, Senhor, sejam as mãos do Senhor, Deus, para que a palavra, Deus, flua em seus corações. Nós oramos para que teu Espírito, Senhor, seja maior do que a nossa alma. Sujeitamos a nossa alma, Senhor, Pai. Cala-te, alma, diz o Senhor, e ouça o que o Espírito tem para comunicar. Aleluia. Sabe a ideia de Jesus, de Yeshua, em se lançar sobre nós, se lançar sobre a terra? Ele tinha um propósito. Sabe, a gente vai chegando no final do ano e nós vemos aquele espírito de Jingle Bell e sinos que tocam e ruas coloridas e aquele espírito natalino que toma conta então dos corações, e as pessoas ficam mais sensíveis, e o comércio se movimenta e fica felizão porque vende mais e a comissão é maior. Alguns trabalham mais para que outros sejam beneficiados, mas a ideia de Jesus é para que a manjedoura seja removida dos nossos corações. Nós temos ouvido tanto, ao final de ano, o neném da manjedoura, Jesus ainda como neném da manjedoura, que parece que nós entramos meio que na onda, assim, nós vamos parar basicamente na mesma praia, onde o mundo inteiro se movimenta, e enxergando Jesus ainda numa manjedoura, da mesma forma. Mas, a partir daí, o nosso coração, a essência ressurreta de um coração limpo vai fazer com que ele ache um lugar para nascer. A manjedoura, para nós, ele representa o desprezo humano de rejeitar Jesus que veio para nos salvar. Se nós olharmos drasticamente para onde Jesus ele veio para ficar ali protegido da temperatura drástica e das coisas de Israel, a manjedoura para nós ele representa um lugar de proteção em um período, mas hoje Jesus ele quer nascer em nossos corações. Só que para isso, nosso coração não pode estar como uma manjedoura mais. Não pode mais estar. Porque se tudo que Jesus quer hoje é encontrar um lugar para pousar, um lugar para encontrar em nós. E alguém na sexta-feira falou uma frase aqui que me pegou, cara, na sala de oração de maneira muito interessante. Ele disse: olha, a arca do Senhor hoje é substituída pelos nossos corações. E aquilo foi hoje a arca já da presença já não faz mais presente, nem deveria mais estar dentro das igrejas, naquele formato com duas alças para carregar nos ombros, aqueles dois querubins apontados um para o outro, porque hoje a arca da presença é nosso próprio coração. A partir da vinda de Jesus, a arca já não é mais necessária. Porque a palavra diz que sobre os seus ombros
estará, sobre seus ombros estará. E a arca física, ela é carregada pelos homens, carregando, normalmente 4 homens colocam então a arca da presença, que era usada então no tempo de Davi, e carregável por dentro dos portais, como sacerdotes. E hoje o Senhor faz dentro do nosso coração esse lugar. A arca da presença. Dentro de nós. Para isso nós não podemos mais ter um coração como a manjedoura, um lugar que não está apropriado. Nunca foi a ideia de Deus de que nós que viéssemos rejeitar o nome dele. A ideia era de José e de Maria, quando chegaram naquela estalagem, que as pessoas recebessem eles e então dissessem: olha, nós temos o melhor quarto aqui, a suíte presidencial. Mas Deus tinha um plano sobre isso. E o plano era que a mensagem dele chegasse até nós, aquele lugar de humildade, de simplicidade. Aquele lugar que ninguém gostaria de ter seu próprio filho hoje. Como uma mulher que nos dias atuais gostaria de ter seu filho num lugar como esse. Mas se nós olharmos para a história de Jesus, ele vem tudo o contrário do que os nossos olhos veem. A cruz é um exemplo disso. Jesus entrando pela cidade em cima de um jumento, em vez de ser aquele cavalo branco que hoje ele está. Jesus, quando entrou na cidade, ele entrou dessa forma, e logo depois então ele se dobrou sobre os seus apóstolos, seus discípulos, e lavou os pés dele em sinal de humilhação, de humildade, dizendo: olha, eu quero ter parte com vocês. Permitam que vocês sejam limpos hoje. Deus tinha um plano para a mensagem. Por isso que quando nós falamos de cruz, nós falamos algo muito mais poderoso que a imagem da cruz. Nós falamos da mensagem que está por trás da cruz. Da mesma forma, a arca da presença, a substitutivo hoje, foi feito pela própria presença. Principado, reino. Sabe quando nós olhamos, às vezes nós falamos muito sobre isso, principados e potestades e aquela coisa, e nós ficamos às vezes tão preocupados, com principados e potestades, que nós esquecemos que o príncipe dessa terra, que está nessa terra, está abaixo do príncipe que está nas regiões celestiais, comandando tudo isso. Não há nome mais poderoso, nem embaixo da terra, nem em cima dela, nem no inferno, nem em lugar, um nome tão poderoso quanto o de Yeshua. E ele tem o poder para colocar debaixo dos nossos pés aquele que tem assolado a humanidade, um reino. Satanás, desde a queda, ele tenta imitar aquilo que Deus criou. Por isso é que ele se autodenomina-se príncipe, um principado. Se nós olharmos aquilo que as escolas de libertação trazem, eles falam que principado é um escalão um pouquinho mais alto que as potestades. Então Satanás tenta imitar aquilo que Yeshua fez sobre nós. Recentemente eu estava em Israel, eu estava olhando aquele monte onde Satanás levou o Yeshua, e realmente é um lugar muito aberto, de um vale muito grande, muito enorme, e se consegue enxergar realmente muito longe. E Satanás então leva Jesus e diz: olha para tudo isso aqui, lugar alto quero te levar. Só que ele é burro demais, não sabia do que ele estava falando.
ele não sabia que o Senhor dos Exércitos, ele já rugia como um leão desde menino. Só que ele rugia para dentro dele mesmo, até quando ele chegou no estágio de rugir para fora, hoje ressurreto. Ele deixou o seu lugar de glória, o seu lugar de unigênito, o único filho de Deus, para nos tornar primogênito, o primeiro de muitos filhos. É muito tremendo isso. Ele muda a nomenclatura de unigênito para primogênito por rendição ao Pai por nossa causa. Então ele nasceu naquele lugar, vindo de uma relação entre o Espírito Santo com aquela mulher, Maria, para nos mostrar que a única forma de remissão que ele podia gerar sobre nós era realmente ele se tornar imagem e semelhança da forma como ele foi criado. O modelo perfeito. Olha o que Jesus fez sobre a terra. Que coisa tremenda. Se nós olharmos para nós como Deus criou nossa vida, Ele nos criou vindo do pó da terra. E o sangue, a água derramada veio exatamente sobre o pó. Quando o sangue e a água caiu sobre a terra, gerou um outro valor sobre a matéria-prima que nós fomos criados. Ele trouxe um outro peso. Ele disse: agora vocês têm parte comigo, vocês estão ligados comigo. A igreja do Senhor, como noiva e o noivo, são ligados um para com o outro. A matéria-prima do pó sem Jesus é apenas a matéria-prima do homem, apenas barro. Mas com Jesus ele se torna com um outro valor, um outro peso. O príncipe da paz comanda, anjos agem em nosso favor, tudo se converge para a paz. O príncipe da paz é tudo que o Senhor espera que nós venhamos ter. Eu confesso para vocês que eu ainda estou desesperado buscando este lugar de promessa, onde a alma se sujeita ao Espírito de maneira por inteiro. Uma voz de comando determinando o que nós devemos fazer, como fazer, quem somos, de que maneiras nós devemos se movimentar. Este lugar Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos, porque a Bíblia diz que então Deus dá ordem aos seus anjos para que haja então em quem a nosso favor. Eles não poderiam ser menores que nós, porque eles combatem em nosso favor. Por causa de Yeshua, tudo passa por ele. Está lá em Salmos. Davi sabia disso, cara. Davi ele sabia. Davi sabia do segredo que viria através de Yeshua. Salmo 68, se não me engano, fala isso. O Pai da eternidade. Por que Jesus, sendo Filho, se torna Pai da eternidade? Porque sem Ele nós não conseguimos chegar nem sequer perto da porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Ele tem a chave hoje de nós entrarmos nas regiões celestiais. E Ele tem o poder de colocar a chave das nossas mãos através da redenção. Do poder que vem da redenção e transformar aquilo que era em maldição em graça, um recomeço.
Jesus tem o poder de abrir a porta que estava fechada para o homem, abrir novamente. Estava totalmente fechada, irmãos. A oportunidade que Jesus nos dá de libertar nosso lugar que era destinado perpetuamente ao cativeiro. Por isso que Isaías declara no capítulo 61, e Jesus repete isso em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os humildes, os pobres de espírito. E me enviou para curar os contritos de coração. E proclamar a liberdade aos cativos, restauração e dar vista aos cegos. E por a liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sobre os seus ombros ele levou a cruz. Ele podia pegar a arca que ele estava dentro da arca. Ele estava dentro da arca. Ele podia carregar sobre seus ombros a arca, o seu lugar de presença, mas não, ele preferiu carregar a cruz, o peso do nosso pecado. Então, sobre os seus ombros está a libertação. Nós temos lá em Isaías 9. Sobre seus ombros. Quem de nós seria capaz de hoje fazer o papel de Cirineu? Carregar essa responsabilidade que Jesus gerou sobre a humanidade, sobre si. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome aqui a sua cruz. Há poucos dias nós falamos sobre isso. Que a cruz se torna pesada se nós quisermos. Porque o pecado Jesus já levou com ele. O peso. Né? Nós podemos. Mas é uma possibilidade de sermos libertos. Por que uma possibilidade? Porque é a nossa escolha. Essa libertação, ela não vem da maneira assim, tipo um passe de mágica. Vamos fazer um xaramanai aqui, e todo mundo está liberto. Sabe aquelas pregações almáticas? Que o pastor vem, e Deus é contigo, e tu vai para o céu, e nunca mais irá para... Cara, sinceramente eu acho uma hipocrisia isso. Porque existe uma possibilidade de nós sermos libertos. A salvação é dom gratuito, quando nós aceitamos Jesus. Mas liberdade, libertação é uma escolha nossa. Libertação é quando nós escolhemos andar na liberdade de Jesus. É escolha nossa, por causa da obediência. Quando nós obedecemos os princípios do Senhor, nós sentamos no lugar de liberdade, e o Espírito Santo faz que a gente se movimente em liberdade. Veja a diferença. Por isso que é uma possibilidade. Depende de nós. Os homens escrevem o que querem na cruz. Aqueles homens escreveram: eis aqui o rei dos judeus, escrito em hebraico. Mas sabe o que deveria estar escrito? Arrependei-vos. Essa é a mensagem. Arrependei-vos. Certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi estava falando que a escolha dele permitia ele estar onde que Jesus determinasse que ele deveria estar. A escolha de Davi, uma coisa é pedir ao Senhor: e a buscarei. Eu tenho que sair do lugar de pedinte.
A igreja tem se movido hoje no lugar de pedinte. E pede, e pede, e pede. Por que não pede e te darei as nações? Nós precisamos sair desse lugar de pedintes e entrar no lugar de ofertantes. Faz 5 anos que a gente não perde tempo ali nesse lugar a pregar sobre dízimo e oferta. Porque a gente percebeu que o obediente, ele vai obedecer a vida inteira, e o desobediente vai desobedecer a vida inteira. Então, você pode pegar o livro de Malaquias inteiro. É uma escolha. Mas existe um lugar que Deus quer nos levar por causa dos princípios. É muito tremendo. Por isso que o louvor, ele vem primeiro antes da palavra. Porque o louvor nós damos para Deus. Então, a palavra nós recebemos dele. Então melhor é dar do que receber. Qual é a melhor parte do culto, irmãos? Se não fosse adoração, cara, eu chegaria sempre atrasado do culto. É hora de eu ofertar para Deus, cara, eu oferto a minha adoração ao Senhor. Eu faço isso primeiro. Nós fazemos isso primeiro, nós como igreja. Eu ia ministrar hoje sobre candeia. Claudir me emprestou esse negócio aqui. Mas o Espírito Santo me trouxe uma outra direção. Nós falar sobre remissão. E Deus quer remir a nossa vida hoje, amém, irmãos? Todos nós podemos seguir a Yeshua. Eu vi uma mensagem que achei muito interessante, falando sobre impureza. Eu achei muito legal. Eu acho que também você vai achar. Alguns representam a maçã como pecado, né? A maçã, pecado capital, aquela coisa toda. Quando você pega uma maçã na fruteira, ela está ali, bonitona, cara, você vai lá e morde ela, depois que você dá uma lavadinha, você morde ela. Agora, se 5 morderam ela, você morde ela? Falar sobre pureza é realmente assim, não permitir que nós venhamos ser tocados antes do tempo. Mas tem uma pessoa, e quando eu vi isso eu achei muito tremendo. Tem uma pessoa que a humanidade inteira pode rejeitar, mas a maçã que foi mordida várias vezes, Yeshua, ele aceita. Ele recebe. Aquele que estava impuro se torna puro novamente. Então por isso que a Bíblia diz, vem como está. Mas não permaneça. Alguns dizem, vem como está, vem como está, vem como está, vem para a igreja. Aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de milagres. Mas permanece como está, então, se não há mudança, como nós vamos ter mudança comportamental se nós não permitirmos que o legalista que está dentro de nós seja mandado embora? Jesus diz assim, ei, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Quem não tinha pecado daquela turma ali? Só ele. Ele podia encher os bolsos de pedra, mas não fez. Aceita Jesus. Ou melhor, Jesus aceita. Quando nós arrependemos. E a única saída mesmo para obter o desfrute da salvação é por perseverança. Nós não somos meia boca.
seguimos as pegadas de Jesus. Jesus, ele deixou um rastro, o caminho. Então, o lugar que Deus cria dentro de nós é para impulsionar em nós destinos. Ele permite que nós venhamos abrir o nosso coração para nos tocar em profundidade de amor. Meu Deus, a água é a mesma. O rio é o mesmo para todos. Quem escolhe a profundidade somos nós. E queremos andar. É uma escolha. Impulsionar destinos. É que nem uma criança quando recebe uma folha em branco. A criança desenha aquilo que vem para ela na mente. Ela não está preocupada que as pessoas vão ver. A ideia de Jesus é que nós venhamos sair com o mesmo coração dessas crianças, mas depois nos tornar da infância para a infantaria. Nós saímos do lugar de infantilidade espiritual para entrar na infantaria, na área de guerra do Senhor. Alinhar-se as fileiras e nós combatemos o bom combate juntamente com Cristo e Ele como nosso general. Essa é a ideia. Primeiramente, nós temos um tempo, nós abrimos esse culto aqui, a Marcela abriu falando sobre há tempo para todas as coisas, há tempo de nós descobrirmos Jesus. Mas a ideia, a partir desse momento, é Ele nos descobrir. Nós tornamos conhecidos dele. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei uns demônios, eu fiz uns sinais lá. E o que a palavra diz? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Qual o sentido, irmãos? De nós ser conhecidos na terra e não ser reconhecidos nos céus? Qual o sentido de nós sermos meia boca? Fazemos pela metade aquilo que Jesus escreveu por inteiro com a sua própria vida. Indo até o fim. O Senhor nos deixa gerenciar isso. Ele deixa que nós venhamos administrar isso. Ele podia simplesmente mandar os anjos e nos obrigar a fazer. Mas Ele deixa nós ouvirmos a voz dEle e então deixarmos ser pastoreados. Você sabe por quê que Saul não deu certo? Porque Saul não era pastor de ovelhas, era de mula, sabia? Verdade. Está na Bíblia. A mula é teimosa. Imagine um cara pastoreando. Eu era pequeno, me lembro, eu andei. E quando empacava, meu irmão, cara, não tinha jeito de andar. Deus vai descortinando sobre nós o seu plano. E Ele vai abrindo, então, sobre nós a missão que Ele nos deu para fazer. Ele vai abrindo. Abre um livro, abre o outro, e o rolo vai se abrindo. E mesmo quando nós falharmos ou errarmos, vai chegar um momento que nós subimos em algum lugar na esfera do Espírito, então algo se rompe ali. Se rompe a esfera da revelação sobre nós. A Bíblia diz, antes que se rompa o fio de prata, antes, em vida, lembre-te do Criador.
A ideia de Deus é usar justamente o fio de prata, a conexão que nós temos com o Senhor, para nos manter em atividade, manter ligados com Ele. Por isso que Jesus, Ele trouxe esse caminho para nós. Nós temos a oportunidade de receber download diário, ou cada segundo do Senhor. Se nós reconhecemos Ele como o melhor bom condutor da terra. O melhor. Esse Espírito está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre o lugar mais alto. Uma voz de comando. Alguém que é superior. Não é este lugar aqui, irmãos. Isso não é altar, cara. O altar é muito maior que isso. O altar é algo que a gente constrói. Não é com martelo e com madeira. Isso aqui é um púlpito. E Deus, Ele quer morar dentro desse altar através de Yeshua, uma voz de comando. Por isso que Ele fala: ei, existe uma classe que eu quero curar. Há muitos de nós que buscamos cura através de Jesus. Ei, quantos de nós não fez uma oração: cura-me, Senhor? Isso é o mesmo processo da adoração. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu desejo curar quem? Os contritos de coração. A mesma coisa, Jesus falou para a mulher samaritana: ei, a água que eu vou te dar, a água que eu vou te dar, eu vou procurar para sempre uma geração de adoradores. Da mesma forma, o Senhor que deseja curar os contritos de coração. Está escrito, Isaías 61, Lucas 4, confere lá na sua Bíblia. Então, da mesma maneira que Jesus, ele procura adoradores, Ele procura pessoas para curar. Quando eu vi isso aqui, eu disse: cara, fiquei doido demais. Porque o contrito de coração, ele tem uma voz sensível ao Espírito. Ele não entra no lugar do comodismo, porque ele está sensível. Sabe, na medicina se estuda as zonas de sensibilidade do corpo humano. E é interessante que quando você machuca alguma coisa em nosso corpo, existe uma voz de comando do cérebro que manda para a nossa mente: ei, doeu. Talvez ajude aí, o pessoal possa responder melhor. Não é assim? Quando você toma um remédio, você bloqueia essa voz de comando. É isso, mais ou menos? Tu bloqueia. E aí ele não faz aquele vai e vem, aquele retorna, um bloqueador de dor. Às vezes a nossa alma, ela toma aquele remedinho, aquele culto gospel, e volta para casa: uau, como eu sou espiritual. Então a dor não se manifesta naquele dia mais, no outro dia ele volta a se manifestar, porque nós precisamos ser curados. O que causou a dor, não a dor propriamente dita. Por isso que Deus, Ele não trabalha com a causa, Ele trabalha com a raiz. Libertar o cativo é dar visão àquele que não tem. Onde houver opressão, descomprimir. A ideia do Senhor é tirar a pressão. Podemos respirar por causa do Espírito Santo. A voz do Senhor é suficiente. O Senhor me deu essa palavra aqui na sala de oração sexta-feira aqui, irmão. Eu tinha tudo planejado. Outra palavra. Falei com o Claudio, tem uma palavra aqui, mudou tudo, cara. Que eu fui orar, disse: não, é isso mesmo. O
que faz com que a gente enxergue a longa distância. Os reis magos entenderam isso quando estavam adorando ao Senhor, longe do seu país, longe do seu lugar de origem. Deus mostra para eles: haverá um tempo que vocês vão enxergar algo brilhando, e vocês vão ser impulsionados para ir adorar esse rei desconhecido. Mas antes eles têm que passar por Herodes. Cara, eles botaram sua vida em risco por causa dessa verdade. Da mesma forma que o pai natural faz com o filho, assim o Senhor fez conosco e ainda faz. Existe um nível de amor maior que de paternidade? Que, meu Deus, não tem nível maior. Não existe. É impossível. E esse formato de amor, que não importa se o filho está bem ou se está mal, se está fazendo coisa certa ou errada, o pai vai amar sempre. Pelo menos na grande maioria. Mas nós precisamos, para entender esse amor, desafiar a nossa natureza caída. A nossa natureza caída, ela tem tendência a se rebelar contra a verdade do Senhor. Então, nós precisamos vencer a nossa própria natureza. Se nós quisermos entrar nesse lugar que Jesus quer, nós precisamos vencer a nossa natureza, que nos deixa no comodismo, que nos deixa em casulo, não deixa a gente voar. Existem alguns irmãos que carregam isso. Eu conheço um rapaz, vizinho do Luiz, lá no bairro Planaltina. Cara, eu fiquei 5 horas falando de Jesus com ele. E ele tem um crédito de fé diferente do nosso. Mas, cara, o que faz a diferença de nós? Temos o conhecimento de Deus, conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, mas se o Espírito não nos revelar e nos impulsionar para as mudanças de comportamento, para as mudanças de destino, nós continuaremos indo de igreja em igreja, fazendo bem, fazendo as coisas boas, as coisas maravilhosas, e não conseguimos romper. É preciso que a igreja entenda a fundamentação de Cristo é contínua, ela não parou na cruz. Os fundamentos do Senhor, Ele veio através de perdão de pecados, por causa da ressurreição, um novo acesso. Um novo acesso. Um novo acesso. Sabe quando nós podemos acesso a enfermeiros de plantão? Quando o paciente se debate. Quando não fica naquilo que determinou a enfermeira padrão. E ele precisa de receber uma nova dor, porque o acesso foi perdido. Um novo acesso veio através de Jesus. Arrependei-vos. Readequar a nova exigência de Jesus, uma mudança não apenas comportamental, mas uma mudança moral. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Uma mudança moral, uma nova postura. Jesus já pegou para crente, irmão. Nós não gostamos muito aqui de falar nesse lugar aqui do tema evangélico, cara. Nós às vezes ficamos muito evangélicos. Porque virou moda agora se tornar evangélico.
Deus ele quer gerar uma geração de filhos. Filhos tementes ao Senhor, que obedecem aos princípios dele. E começam então a se movimentar para um lugar de obediência. Isso nos faz melhores. O perdão, ele faz com que a gente venha readequar os nossos pensamentos a uma nova postura. Não é porque nós merecemos, é porque Ele nos amou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Isaías 55:6. É uma alegria nós participarmos do plano dele de redenção. Nós fazer parte disso, irmãos. É um presente do céu. Invocai-os. Entender que a força do Senhor é que nos renova, que nos leva para um outro lugar. Entender que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria, mas a alegria que vem dele. Nós precisamos decidir. Deus só trabalha com semente, não trabalha com ceifa. A ceifa é um lugar que nós escolhemos estar. Nós falamos sobre isso. Deus só trabalha com semente, irmãos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas, com Jesus, nós entendemos que a ceifa já está pronta. Nós podemos colher sem plantar. Assim foi com Adão. Adão não precisou plantar no jardim. O jardim já estava pronto. Ele só precisava cuidar, ele não cuidou. Por isso que Jesus ele veio como um novo Adão, um novo acesso. Jesus, quando ele veio sobre nós, ele foi confundido com um jardineiro. As mulheres olharam e disseram: meu Deus, o jardineiro. Cara, não é por acaso, irmão. O jardineiro quer manter limpo o jardim, cara. Jardim fechado, fonte selada. E o que? Você conhece esse louvor, né? É antigo, da Ana Paula Valadão. Eu quero ser um jardim fechado, fonte selada. Como funciona isso? Quando o Senhor vem e bota o selo, aprovado. Aprovado, 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 aprovado. Por isso que não basta ser obreiros, nós precisamos ser aprovados. Deus valorizou de tal maneira que Ele disse: coma somente do pão e beba do cálice. Nós vamos falar isso já já. Nós não podemos jogar fora aquilo que o Senhor trouxe com tanto zelo, que tanto valorizou o Senhor. A ideia é remodelar, não jogar na água como João Batista começou a fazer. Irmãos, quando eu entrei dentro do Jordão há poucos dias, cara, aquilo parece que penetrou por dentro. Porque nós podemos passar pelo processo de derramamento, mas a ideia de Deus é que nós precisamos só nos preparar para o fim. Nós precisamos estar prontos. Buscar satisfação nas coisas do Senhor. Sabe, a impressão que eu tenho é que tem alguns irmãos que vêm à igreja apenas para plim. Você lembra desse cartão de ponto antigo? Que tu botava o cartão e tu fazia aquele barulhão? A impressão que eu tenho às vezes é que alguns irmãos
não tem satisfação de estar com o Senhor. E aí passa os anos esperando a morte chegar. Satisfação em falar dele, se adequar àquilo que ele diz. Movimentar o nosso coração, tirar de nós a manipulação. Sabe, a Marcela estava orando aqui sobre pisca-pisca, e me veio à mente isso, cara. O pisca-pisca atrai crianças infantis no espírito, mas a luz do Senhor, cara, atrai profetas, adoradores. Cara, é muito doido esse negócio, cara. A criança fica encantada quando vê uma luzinha piscando, cara. Mas quando nós vamos à luz do Senhor, irmãos, nós podemos passar por experiências muito tremendas, cara. Deus começar a falar da sua palavra. É só nós movimentarmos nosso coração. Espiritualismo e espiritualidade são duas coisas diferentes. A feitiçaria é muito parecida que a verdadeira espiritualidade. É por isso que Satanás veio para imitar aquilo que Jesus trouxe na sua essência. Imitação, irmãos, nem é genérico. Quando nós aprendemos, nós começamos a sugerir. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu tenho aprendido algumas coisas novas do Senhor. Uma delas é não perder tempo quem não quer o Senhor. Jesus, ele tinha um nível de tolerância maior que nós. Mas tem alguns irmãos que parece que não querem o Senhor mesmo. Eles querem só o que o Senhor pode oferecer. Derrubando então os raciocínios, o baluarte que erre contra o conhecimento de Deus. Levando cativo a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for descumprida na vossa obediência. Cumprir na nossa obediência. 2 Coríntios 10:5. Quando aprendemos o funcionamento, nós aprendemos a funcionar. Nós precisamos entender primeiro como o céu se movimenta. E aí nós se movimentamos. Nós precisamos obedecer quem dirige a missão. O missionário, ele precisa saber quem é o dono da missão. A igreja, ela tem um acesso novo, mas ela tem um tempo. O tempo de início e o tempo do fim. E muitas vezes nós precisamos, nesse meio do processo, entender o não de Deus. Meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Eu que sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de bem, não de mal, para que tenham o fim que desejais. Então Ele tem o pensamento a nosso respeito. Ele sabe de verdade quem nós somos. Deus, Ele faz precioso para nós aquilo que nós determinamos o que é precioso. Se nós escolhemos aquilo que é precioso, então Deus faz aquilo que nós escolhemos se tornar precioso. Quem determina o valor da joia somos nós. Eu posso deixar uma joia lá na rua? Eu posso guardar, esconder dentro do meu coração. Depende do valor que eu dou para ela. Eu estou indo para o fim, irmãos. Eu preciso que se levante homens e mulheres de coragem. Que dê valor ao caminho prático que o Senhor quer nos dar. Valorizarmos aquele que valoriza Ele. Algo prático, de fundamento, de instrução.
onde os fundamentos do Senhor não podem ser destruídos. A igreja precisa fazer algo a respeito disso. Fundamentos precisam ser restaurados. 2019 nós vamos falar muito sobre o fundamento nesse lugar. Porque quando nós não conhecemos os fundamentos, nós não conseguimos andar nos princípios. Ponto. Os fundamentos elucidam a verdade e fazem acender sobre nós a luz da revelação. Fundamentados naquilo que nós cremos. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar a estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A estrela pode ser no final da tarde para alguns irmãos e pode se tornar tarde demais. Mas para quem decide abrir os olhos, entender quem está brilhando sobre nós, irmão, é a estrela da manhã. Ela vai ser vista a longa distância. Por isso que os magos entenderam o recado do Senhor. Nós precisamos adorá-lo. Eu queria desafiar você nessa noite a desafiar-se. Desafiar-se. Queria te convidar a você se colocar de pé. Mas só fique de pé se você gostaria de estar de pé. Se você gostaria de ficar sentado, pode ficar. Não tem nenhum problema. Nenhum problema mesmo. Porque nada adianta nós queremos ficar de pé diante de Deus, mas o nosso coração quer ficar sentado. Se aquilo não dá satisfação para nós, de nós fazermos aquilo que o Senhor nos dá como voz de comando, então perde seu sentido. Nós ficamos por meio do caminho porque nós decidimos fazer aquilo que nos manda, não aquilo que eu quero. É a nossa escolha, queridos. Reconhecer a remissão e a redenção que Yeshua trouxe sobre nós. É perceber que o Espírito de Natal é muito maior do que o neném na manjedoura. É muito maior que as luzes acesas, que os pisca-pisca. É muito maior que você dá um presente a alguém, sendo que você pode ser o presente. Tem coisas que o dinheiro não compra, irmãos. Tem coisas que só o Senhor sabe. Ele sabe o que você tem para oferecer, mas Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você tem para dar, mas aquilo que você precisa receber. Hoje é noite de ceia, irmãos. Nós podemos desperdiçar o vinho, desperdiçar o sangue de Jesus, ou nós podemos agregar valor naquilo que Ele fez em memorial. Alguns de nós, talvez em nosso meio, que precisam abrir um novo acesso nessa noite. É preciso que nós sejamos levantados em coragem nessa noite.
Os reis magos, quando decidiram adorar o Senhor, eles passaram por Herodes. E eles sabiam que eles iriam ser expostos. Se humilhar, irmãos, é o grande recado de Jesus. Por isso que ele nasceu na manjedoura. A manjedoura não foi por acaso colocada ali no caminho de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre esse lugar nessa noite. Nós podemos escolher. Nós podemos ir a um novo lugar. Talvez você precise dobrar seus joelhos nessa noite, antes de ceiar. Não porque você está carregado de pecados, irmão, mas porque você entendeu que nessa noite o Espírito quer nos levar para esse lugar. Ele quer remir algumas coisas em nós. Existe um tipo de homem e de mulher que o Senhor está procurando, além dos adoradores, é os contritos de coração. É um coração contrito e quebrantado diante dele. Os irmãos, diminuísse um pouquinho a luz ali. Eu não faço isso, é a primeira vez. Mas hoje, diminui um pouquinho aí. Mais ainda. Amém. Isso aí. Porque a luz do Senhor, ele brilha no meio da escuridão. O que determina a luz do Senhor, isso mesmo. Pode vir vindo, vocês que querem luz, a luz é mais forte onde o Senhor, ele quer manifestar a remissão. Eu sei que há alguns mais que gostariam de vir. Nós queremos orar contigo nessa noite. Nós não vamos orar por você, nós vamos orar com você hoje. Sim, Senhor, nós vamos orar com eles, Pai. Sim, Senhor, há um lugar para ti neste lugar. Paizinho, tu mandaste o melhor para nós, Senhor. Enquanto o mundo se corrompe, Senhor, apenas em grande ceia, Senhor, nós queremos ceiar é contigo. Nos dá essa condição, Senhor, de nós ceiarmos com algo vivo dentro de nós. Vem com o teu Espírito aqui e traz novidades, Senhor, um acesso. E talvez alguns irmãos tenham perdido, Senhor. Talvez não consigam enxergar mais o sangue escorrendo pelas veias. Mas o Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Ele não estava aqui antes de nós chegarmos. Quando nós chegamos com Ele. O Senhor habita no meio dos louvores. Traz palavras de conhecimento nessa noite aqui, Senhor. Da revelação do Espírito da verdade, Senhor. Existe esse lugar, essa igreja existe, Pai. A igreja que decide entrar nos teus princípios e não quebrar os fundamentos.
Vem sobre esse lugar, Jesus. Toca os corações aqui nessa noite. Chama por eles, invoque o nome dele. Ele conhece a verdade que está dentro de ti, ele sabe. Ele sabe aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, debaixo da luz do Senhor. Aquele que nos conhece, nosso levantar, nosso deitar, Senhor. Ilumina, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor sinta prazer de pousar sobre nós. Olha para esses irmãos aqui, Paizinho querido. Nós te humilhamos diante de Ti nessa noite. Pedimos perdão como igreja do Senhor, Pai, pelos tempos de negligência, por nós acharmos que somos melhores. Não, Senhor, nós não somos. Por acharmos que somos mais espirituais. Não, Senhor, nós não somos. Nós somos aqueles pecadores que precisam do Teu perdão. Nós precisamos do remidor, do nosso advogado, do Deus forte, conselheiro, do príncipe da paz, aquele que carregou sobre seus ombros o nosso pecado. Nos limpa, Jesus, nessa noite. Faz de nós, Senhor, o lugar da Tua presença, Senhor. Faça com que nós se tornamos reais, Senhor. Onde o solitário consiga andar em família, Senhor. Ei, Jesus. Chama o nome dele, chama o nome dela, Senhor. É muito mais, Senhor, que um tempo de oração, Pai. É um tempo de entrega aqui nessa noite, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Invocamos o Teu nome, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tira a soberba que é em nós, Senhor. Colocou o jardim em mim. E Sim, Jesus. A natureza caída precisa ser, Deus, remida pelo Teu Espírito. A natureza depende, aleluia, do Teu Espírito, Jesus. Não permita, Senhor, que os Teus filhos sejam enganados pelas luzes que iluminam a cidade, Senhor. Aleluia. Aleluia. É maior, Senhor, a luz que está no Senhor do que nos shopping centers, Pai. Os presentes são maiores, Pai. Oh, aleluia, Senhor, porque são eternos. O pacote, Senhor. O meu orgulho me tirou. O pacote fica na terra, Senhor, mas o presente volta para o Senhor. Aleluia. O vasilhame não importa mais, Senhor. Está sentindo isso, Pai? Sim, Senhor. Dá sentido aos meus irmãos, como virá mais.
nem se merece. Se ganhar de graça ou recebe, quero conhecer. Bem-vindos aqui, Senhor. Sim, Jesus. Achado nele eu quero conhecer. Do sacerdócio, Pai. Novo nível de sacerdócio, Pai. Homens dispostos, Senhor. Sim, Senhor.